Bem, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Ok. Então, essa Sim. é a nossa. Ok, então, essa é a nossa revisão, é a nossa reunião que a Demacamp, a empresa contratada para fazer a revisão da política municipal de habitação de interesse social e do plano de habitação de interesse social, vai nos apresentar o produto 2. E então eu passo a palavra para o pessoal da Demacamp para nos abrilhantar essa noite mais uma vez, né? Que nós já assistimos ontem no comitê e agora hoje estamos aqui para acompanhá-los nessa reunião com os conselheiros regionais das 7 regiões urbanas do município de Campo Grande. Agradeço, Vera. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês, né? Estar junto com os conselhos. Queria dizer que a Demacamp acredita muito na importância da participação, né? Então, a gente fica muito feliz de estar aqui apresentando esse primeiro produto, que é o diagnóstico para os conselheiros, né? Então, como Vera já colocou, o nosso trabalho é a atualização do PABs e da Polis, né? Nesse momento, a gente acaba de finalizar o diagnóstico habitacional. Acho que era um grande desafio que esse contrato colocava, né? Que era a atualização das necessidades habitacionais. Então, a gente fazer essa revisão e poder chegar a conhecer a situação, a realidade do município, né? Como nós finalizamos o diagnóstico, agora a gente inicia as 2 próximas etapas de forma concomitante, tanto a partir do diagnóstico, elaborando essa primeira versão da revisão do plano e da polis, e também faz parte desse trabalho a elaboração de um estudo de concepção focado aí na área do Homex. Então, é um diagnóstico que nós também estamos, nesse momento, elaborando. Falando um pouquinho para vocês do diagnóstico, então, ele começa com essa atualização das necessidades habitacionais, né? Como é que isso é feito, né? Um primeiro levantamento da precariedade habitacional no município de Campo Grande, e, num segundo momento, classificando esses assentamentos em tipologias, né? Então, a gente observou uma série de situações que a gente denomina aí de assentamentos precários e classificou essas situações em algumas tipologias que eu vou apresentar para vocês. O plano de habitação também, ele tem como objetivo que a gente consiga estimar o déficit habitacional, né? Por que é uma estimativa? Porque é um plano, então é preciso entender qual é o tamanho desse déficit, né? E é estimado, né? Para quê? Para que eu consiga planejar a política, né? Esse documento também trabalha um pouco a questão dos conceitos, do que é necessidade habitacional. Como marco, vamos dizer, dos estudos nesse sentido, a gente se baseia na metodologia da Fundação João Pinheiro. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí chegamos, então, no déficit quantitativo para Campo Grande, na inadequação, que é o déficit qualitativo, né? Que é onde eu não preciso construir uma nova casa, mas eu preciso adequar, urbanizar, regularizar, enfim, que é o que a gente chama de déficit qualitativo. A gente também apurou a demanda demográfica futura, que são as famílias que vão se formar nos próximos 12 anos, que é o horizonte do plano, né? E foi feito um trabalho de caracterização de cada uma dessas áreas que eu estou chamando de assentamento precário, né? Em relação às tipologias, então, o que a gente encontrou em Campo Grande? A gente encontrou assentamentos que são irregulares e que são consolidados, né?
Depois eu vou explicar um pouquinho o que é isso. A gente diferenciou em 2 tipos, e dentro do consolidado 2, em 2 grupos, o grupo A e o grupo B. Eu tenho também o assentamento irregular precário, né? Ele diferente do consolidado, ele é precário. Eu tenho também o regular precário, né? Ele é regular, mas ele apresenta precariedade, e o assentamento não consolidável, que é aquela área que é uma área de risco e que eu preciso, de fato, fazer o reassentamento, né? Então, eu vou passar rapidamente por essas tipologias, né? A primeira é o irregular consolidado, né? O que que essa área precisa, né? São áreas que precisam de regularização fundiária e também melhorias habitacionais, né? Para reformas e adequações das unidades habitacionais que estão ali. Eu tenho o irregular consolidado do tipo 2, né? Que ele apresenta carência de infraestrutura, né? E pode requerer melhorias habitacionais. Por que são 2 grupos? Porque eu tenho alguns assentamentos onde eu vou precisar fazer melhorias urbanas dentro da área, e eu tenho assentamentos onde a carência de melhorias urbanas abrange não só a área do assentamento, mas também a área no entorno desse assentamento, né? Que a gente está chamando aí no setor onde esse assentamento se localiza. Eu tenho o irregular precário, né? Que são áreas que têm uma inadequação fundiária, né? E demandam a irregularização fundiária, mas também complementação de infraestrutura, construção de unidades, e pode requerer melhorias urbanas. Eu tenho o regular precário, né? Que é o que eu falei, é uma área, muitas vezes, que já foi objeto da REURB, ele já está regular, mas a gente olha para aquela área e vê que ainda há precariedade naquela área que precisa ser enfrentada aí pelo plano de habitação, né? E eu tenho a área que é o assentamento não consolidável, que ele vai demandar aí remoção dessas famílias para outras localidades. São quais áreas? São aquelas áreas na beira de córregos, áreas de inundação, áreas de risco, né? Que a gente não pode consolidar aonde estão, né? Então, dentro dessa classificação, né, fazendo essa classificação dessas áreas, a gente encontrou um total de 181 áreas, né, que possuem aí 16 mil domicílios, né, 16.521 domicílios. Então, a gente identifica que tem cerca de 16 mil famílias que moram em áreas que a gente chama aí de assentamentos precários, né? E aí, o que a gente está vendo também nessa tabela de cima? Que o maior número de domicílios está nessa categoria do regular precário. Ele foi regularizado, mas ele ainda apresenta algum tipo de precariedade, né? O que também a gente levanta nesse diagnóstico? A característica da propriedade dessas áreas. São áreas particulares ou são áreas públicas? O que a gente observou? 66% dessas áreas são áreas públicas, né? 75% dessas áreas não está ainda em REURB, né? Então, por mais que o processo de regularização fundiária em Campo Grande seja bastante avançado, eu tenho 75% desses assentamentos que ainda não estão em REURB. 86% desses assentamentos não são ZEIs, né? Não são zonas especiais de interesse social. Em relação ao porte dos assentamentos, eu tenho áreas relativamente pequenas, em sua grande maioria, né? Áreas que vão de 5.000 a 10.000 metros quadrados, né? 10.000 metros quadrados é mais ou menos o tamanho de uma quadra, né? Uma outra questão que a gente coloca é o número de domicílios nesses assentamentos. O que a gente observou? A sua grande maioria, aí 42%, tem de 5 a 20 domicílios, né? São áreas com uma quantidade pequena aí de famílias morando. Em relação à infraestrutura, a situação de infraestrutura nessas áreas, a gente vê que a questão mais, vamos dizer, que chama mais atenção é a ausência de rede oficial de esgoto, né?
que está presente em 57% das áreas identificadas, né? E quando a gente olha para essa questão das áreas públicas que eu falei, né, quer dizer, quantas dessas áreas são públicas, quantas áreas são privadas, né? A gente também quis fazer um olhar diferenciado para cada região da cidade, né? Então, a gente vê que em algumas regiões, realmente a grande maioria dos assentamentos está em área pública, né? E em outras isso não é tão, não chama tanto atenção, né? Em relação às necessidades habitacionais, então, esse déficit quantitativo, né, foi feito, então, um levantamento a partir dos dados do censo, né, aí corrigidos para 2022, né, então, é um grande desafio que nos foi colocado, né, porque a gente já tem um censo que não é recente, né, mas o que foi feito nesse estudo? Nós buscamos algumas informações municipais que pudessem ter números mais atualizados. Então, uma das informações mais importantes que a gente buscou foi o banco de dados do CadÚnico. Então, a gente observou aí, né, aquele número que eu passei, né? Quer dizer, a gente tem 16.105 domicílios em déficit, né, que tem renda de 0 a 3, e o componente mais expressivo do déficit é o ônus excessivo com aluguel. O que significa isso? São famílias que gastam mais de 30% da sua renda com aluguel, né? Então, isso é colocado como déficit, por quê? Porque eu preciso ter um olhar, um atendimento para essa família que gasta mais do que ela deveria com o pagamento de aluguel, né? Os dados dos domicílios improvisados e rústicos, que a gente extraiu do CadÚnico, também a gente conseguiu espacializar. E qual é a informação que a gente vê hoje aqui? Que esses domicílios rústicos, eles estão espalhados, né? Eles estão pulverizados em toda a cidade, né? Óbvio que tem uma concentração, né? Tem essas duas áreas com maior concentração aqui, né? A noroeste, essa área aqui ao sul de Andoizinho, né? Mas, de forma geral, essa situação está espalhada na cidade, né? Então, como eu já falei, o maior fator do déficit é o ônus excessivo com aluguel, né? E quando a gente olha para o cadastro da AMASF, que tem mais de 18 mil inscritos, essa informação se confirma, né? Porque 54% dos cadastrados dizem que moram em imóvel alugado, né? A gente também observou a localização desses cadastros, então é muito importante que a gente levante os números desse déficit, mas a gente também localize onde que ele está, né? E a gente, então, fez esses mapas para entender onde é que estão, em sua grande maioria, essas famílias que estão no cadastro da AMASF, né? A gente também observou o crescimento desse déficit, né? Então, a gente vai ver que o déficit cresceu 10%, né? Enquanto a população aí cresceu 10% em 12 anos, a população cresceu 1,35% ao ano, né? O número de domicílios, então, essa questão do crescimento do déficit, que ele é menor do que o crescimento da população, percentualmente, a gente atribui também a uma expressiva produção de unidades habitacionais de interesse social que Campo Grande teve, né? Então, aqui a gente vê de 2009 a 2023, mais de 21 mil unidades habitacionais produzidas, né? Obviamente que isso impactou nesses números do déficit, né? A gente também mapeou essa produção habitacional, né, e verifica, né, o tanto que ela também foi distribuída no território, né, que é uma medida bastante importante, né? Em relação ao déficit qualitativo, né, a inadequação habitacional, o que foi levantado, né? Domicílios que carecem de infraestrutura urbana. Os dados do CadÚnico mostraram para a gente
mais de 47 mil domicílios com carência de serviços de infraestrutura, né? Então, isso é bastante significativo, né? Quando a gente espacializa também, a gente vai observar quais são essas regiões onde eu tenho domicílios que têm carências de infraestrutura, né? E esse olhar para o déficit quantitativo e qualitativo vai nos ajudar a focar a nossa política de habitação, né? Então, a gente vê a importância, né, do déficit qualitativo aqui para Campo Grande e quando a gente olha os números, né, a gente olhou essas informações no CadÚnico, né, da falta de infraestrutura, onde a gente tem 184 mil cadastros, né? A gente observou também, enquanto informação, que 46% não possuem qualquer tipo de pavimento, 27% parcialmente pavimentados com asfalto, né? Enfim, toda a questão da carência de infraestrutura, da infraestrutura incompleta, foi levantada aqui no estudo. Uma outra questão levantada nessa revisão do plano é a demanda futura, como eu disse, que são os domicílios que vão se formar nos próximos 12 anos, e aí a gente chega aí em 67.583 domicílios que vão se formar nos próximos 12 anos, que possuem renda entre 0 a 3 salários mínimos, né? Isso vai nos dar o indicativo de que a gente vai precisar prever recurso e terra para atendimento dessas famílias que vão se formar nos próximos anos, né? A gente traz também o contexto de Campo Grande, né? Uma cidade que cresce bastante, né? Uma cidade que é polo e que atrai e que faz conexão com todas as cidades do Mato Grosso, né? E então, por isso, isso tem um impacto direto na questão habitacional, né? Existe uma precariedade que ela se concentra em algumas regiões, né? Concentração em Anhanduizinho e Segredo, em termos de assentamentos, mas em Prosa é onde há o maior número de domicílios em assentamentos precários, né? E aí a gente chega na totalização dos números, né? Onde a gente tem um déficit quantitativo de 16.105 domicílios. O que a gente observou, que dentro daqueles assentamentos não consolidáveis eu vou ter 1.403 domicílios, e o restante do déficit está fora dos assentamentos precários, né? Em relação à inadequação habitacional, eu vou ter aí mais de 15 mil domicílios que apresentam essa inadequação dentro dos assentamentos precários. E a demanda futura, né, com 67.583 domicílios que vão se formar com renda de 0 a 3 salários. Os desafios aí que se colocam, né, para o atendimento ao déficit, né, que a população em Campo Grande cresce acima da média nacional, né, os dados de vulnerabilidade, então, mostram para a gente a situação dessas áreas de HIS, né, o crescimento do déficit, como eu falei, é menor do que o crescimento da população, né? Porque certamente a produção habitacional impactou no controle desse déficit, né? Então, em números totais, é um pouco esse panorama que a gente traz das necessidades habitacionais. Vou passar agora para a Cláudia, por favor. Boa noite a todos. O que eu vou apresentar aqui agora é aquilo que, num primeiro momento, a gente chamou de a segunda parte, né, do produto diagnóstico, e que agora está sendo consolidado num produto só. Então, esta numeração prossegue a partir da primeira parte, que foi apresentada pela Eleusina, e esses números, então, começam no capítulo 3. E trata da inserção regional, de uma caracterização geral do município, para logo a seguir a gente falar um pouco da oferta habitacional e da produção imobiliária,
e dos marcos regulatórios, quer dizer, da legislação, não só municipal, mas também a estadual e a federal, que orientam a produção e os demais programas habitacionais do município. A gente também faz uma análise no capítulo seguinte sobre as condições institucionais administrativas, a estrutura da prefeitura, os órgãos colegiados, né, como esse em que a gente está aqui agora, e, por fim, tem uma análise sobre os atores sociais locais, né, e as suas capacidades e a sua participação nos canais existentes, né, na política urbana e habitacional de Campo Grande. Então, eu vou agora repassar, né, cada um desses capítulos, começando pela inserção regional, né, da qual a Eleusina já falou um pouquinho agora, no final da apresentação dela. E o que é importante aqui registrar é essa característica de capital regional que o IBGE identifica em Campo Grande. Então, não é uma metrópole, mas se relaciona diretamente com a metrópole de São Paulo, articulando todas as cidades do estado de Mato Grosso do Sul. Então, isso faz com que haja um movimento contínuo, né, de viagem entre essas cidades, tendo como origem ou destino a cidade de Campo Grande, né? O que dá uma dinâmica bastante acelerada para essa cidade, que já é o principal polo econômico do Estado já há várias décadas, e por isso mesmo é a capital do Estado. Pode passar? Com relação à oferta habitacional, né, e a produção imobiliária, a gente começa estudando o que a gente chama de estruturação urbana, quer dizer, como que se organizou, né, o espaço urbano de Campo Grande. E a gente viu que já há várias décadas a cidade vem, digamos assim, se esparramando, né? A urbanização, então, ela é dispersa, ela não é contínua, ela vai deixando alguns vazios urbanos entre os novos loteamentos, os novos parcelamentos do solo. Isso provoca o quê? Provoca um encarecimento da urbanização, quer dizer, a prefeitura ficará onerada, né, por estender as redes de infraestrutura a locais mais distantes, né, e, inclusive, atender também com os diversos serviços, em especial os serviços de coleta de resíduos e de transporte, né? Isso também vai prejudicar a qualidade de vida da população, né? Uma vez que ela vai gastar muito mais tempo se deslocando entre a casa e o trabalho. Então, em linhas gerais, a gente diz que esse fenômeno da urbanização dispersa, ele provoca e aumenta, né, na medida em que ele continua, a ineficiência urbana. Pode passar? Como eu já disse, né, a expansão disso que a gente chama de malha urbana, né, do sistema viário, né, da urbanização, ela não se deu de forma contínua. Então, urbaniza um trecho, deixa um trecho vazio, vai urbanizar mais à frente com um novo loteamento, um novo conjunto habitacional, deixando aquilo que a gente chama de vazios urbanos, né? E aí isso mostra, né, que vai mostrar para a gente, se a gente olhar também os dados dos censos demográficos, que está havendo um processo que hoje é bem característico, né, das grandes cidades, que é o esvaziamento da região central e o crescimento das regiões periféricas, né? Então, isso vai provocar, mais uma vez, né, um encarecimento dos custos para o poder público e vai, enfim, fazer com que algumas áreas que poderiam ser melhor utilizadas, como as regiões centrais, que estão mais dotadas de infraestrutura, vão sendo abandonadas progressivamente. Então, esse fenômeno já está acontecendo em Campo Grande, né? Pode passar.
A gente vê, com relação à produção imobiliária, que o grande promotor, na verdade, é o poder público, mas não somente ele, né? A iniciativa privada, não, o mercado imobiliário formal, também contribui para o crescimento da cidade, uma vez que a cidade cresceu muito aceleradamente desde, pelo menos, o final da década de 60. Essa produção imobiliária formal, né, ela atende aos segmentos de renda mais alta, segmentos de renda média alta, e esses segmentos com maior renda, eles estão focalizados em regiões mais centrais. Então, a gente vê aí nessas manchinhas em vermelho, o pontinho branco é o centro, né? Essas manchas vermelhas são os empreendimentos residenciais que mais recentemente estão se verticalizando. Então, o que a gente tem? A gente tem, nas proximidades da região central, uma produção de apartamentos, de edifícios, né, em altura, e, enquanto isso, o restante da cidade é mais horizontal, né? De maneira geral, o uso residencial, né, ele predomina na cidade. 75% dos domicílios são domicílios residenciais, né? E foram produzidos nos últimos anos um número bastante significativo de unidades habitacionais, quase 20 mil unidades, 18.132, de 2019 até 2022. Então, isso aí é mais de 1 milhão de metros quadrados de área construída que se somaram, né, àquele estoque já construído na cidade. Bom, como eu disse, a produção habitacional pública é aquela que é mais relevante, muito mais relevante, em especial para os segmentos de baixa renda. E ela vem acontecendo desde a década de 60, né? Com alguns períodos de uma produção mais intensa, especialmente o período da década de 60 até meados de 80, quando existiu o BNH, e mais recentemente, a partir de 2009, com o programa Minha Casa Minha Vida. Então, esses dois períodos, eles produziram o maior número de unidades habitacionais em Campo Grande. Se a gente somar a produção do governo federal, do PNH, e comparar com aquela que foi feita até então pelo Minha Casa Minha Vida, a gente vê que o Minha Casa Minha Vida produziu mais do que todo aquele período mais longo de produção habitacional do governo federal, lá na época do BNH, né? Bom, e aí, então, essa produção toda que a gente está falando, né, ela não é apenas do governo federal, ela também do governo estadual e do governo municipal. A gente mapeou, né, essa produção, inclusive também aquela que contou com recursos, né, internacionais, e nós mapeamos toda ela para localizar, então, onde estão aqueles que são os empreendimentos habitacionais de interesse social. Pode passar? E aí a gente examinou essa produção habitacional pública para ver como que ela se comportava, não só no tempo, mas também o tipo de unidade que era produzida e como que essas unidades, né, se organizaram de acordo com os agentes produtores, né, dos empreendimentos, promotores dos empreendimentos, né? Então, a gente tem, ao longo do tempo, um período bastante de produção bem intensa, né? De 1999 a 2009, com o maior número de unidades, quase 25 mil. A gente tem um número de empreendimento, ou melhor, de unidades habitacionais do tipo casa, né? Predominando em Anhanduizinho, nossa, não consigo falar direito ainda, Anhanduizinho. E a gente vê também como que isso se distribui em termos de agentes que promovem esses empreendimentos, cooperativas, governo federal, estadual, municipal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Bom, pode passar.
E, além dos programas de produção, né, de construção de novas unidades, há outras formas de atendimento que o governo municipal já vem trabalhando nelas há vários anos. A regularização fundiária, que é um programa bastante forte no município, que já entregou quase 1.000 matrículas, 884 matrículas aos proprietários finais, né? O Crédito Habita, né, que é crédito habitacional, a locação social, que não que é um alocação aluguel, não auxílio para o aluguel. Enfim, uma série de programas municipais que complementam as ações de produção de novas unidades. Pode passar? Bom, depois de ter feito isso, e considerando, né, o cálculo que foi feito no início do trabalho do déficit habitacional, nós fomos verificar, então, as terras existentes para essa produção nova que é necessária, né, para atender as 16.105 unidades do déficit quantitativo. Então, nós fizemos um levantamento, né, das terras vazias. Como eu já disse, os vazios urbanos são muitos, e esse mapa aí mostra esses vazios urbanos, sendo que esses vazios aí, que estão em vermelhinho no mapa, são apenas aqueles que têm área superior a 2.000 metros quadrados, porque a gente considerou que os imóveis que estão totalmente ou parcialmente vazios, que têm disponíveis menos de 2.000 metros quadrados, eles não interessam para a produção habitacional. Então, nós fizemos essa análise com base em dados municipais e também olhando as imagens aéreas do Google, né? E aí fomos excluindo várias áreas que não seriam também próprias para a produção habitacional, como praças, parques, as zonas especiais de interesse ambiental, áreas que têm vegetação expressiva, enfim, fomos retirando todos aqueles imóveis que não se prestariam para a produção habitacional, e o que restou são esses que estão aí mapeados, que são quase 3.000 imóveis. Para ser mais exata, são 2.952 imóveis, com mais de 2.000 metros quadrados, cuja área total é de 70 milhões de metros quadrados. Pode passar? Mas também, como nós dissemos, não interessa para a gente, né? Não interessa para a cidade que o espraiamento, que essa dispersão urbana, esse esparramamento, vamos dizer assim, da cidade em direção à periferia continue acontecendo. Então, a gente, daquele mapa total lá, a gente fez um recorte, que é essa linha amarela nesse mapa, que a gente chama de ali, para dentro dessa linha amarela, a gente chama de área urbana consolidada. Por que a gente fez isso? Porque esses vazios que estão na borda do perímetro urbano, aqueles que foram excluídos, são aqueles que não têm continuidade com áreas já urbanizadas, não tem continuidade com o tecido urbano. Não nos interessa para produzir habitação lá nas bordas, né, lá quase junto com a área rural. Então, a gente criou um novo perímetro, que não é o perímetro oficial, que delimita essa tal área urbana consolidada. E aí a gente também verificou quantos imóveis existem lá e quanto de área isso significa. Então, daqueles 70 milhões, né, do total, dentro dessa linha amarela, a gente tem quase 24 milhões. Né? Então, tem 34% daquela área total. Ainda assim, é muita terra. Né? É muita terra que estaria disponível. Volta um minutinho, por favor. Para produção habitacional, né? Ou para outros usos, mas, enfim, a gente faz isso para a gente, na próxima etapa do trabalho, indicar mais precisamente o que seriam as áreas aptas, né, para a produção de habitação de interesse social. E esse exame nós fizemos não só no geral, mas também considerando o que tem em cada região. Né? Então, região por região, e o percentual de áreas vazias em cada região foi examinado também por nós.
Pode passar. A gente também analisou, né, os tamanhos dessas áreas, né, que a gente chama de intervalo de área a partir de 2.000. Então, de 2.000 a 5.000, de 5 a 10, de 10 a 50, 50 a 100, aqueles imóveis que têm disponíveis mais de 100.000 metros quadrados de área. No total, são 1.437 imóveis, né? E a gente verifica que, em quantidade, os imóveis menores predominam, né? Nós temos 549 imóveis que têm entre 2 e 5.000 metros quadrados. Os imóveis maiores, maiores que tem 1.000, eles estão em menor número. No entanto, como eles são maiores, né, eles contabilizam uma área total disponível bem maior, 30% do total. Né? Pode passar? Queria só dar destaque Bem, aqui Eu só queria dar destaque aos mais de 35.000 lotes vazios, com área até 500 metros quadrados. Isso aí na verdade, a gente não vai utilizar. Então, como eu já disse, a gente não vai utilizar esses imóveis menores do que 2.000, né, para a produção habitacional, mas eles também foram contabilizados. Né? Então, pode passar. A gente analisou também esses imóveis vazios do ponto de vista da propriedade, aqueles que estão públicos e os que estão particulares. Né? Os particulares, eles são em muito maior quantidade, em torno de 80%. Pode passar, mapeamos isso. E também fomos analisar os vazios dentro das EIs 2, né, que são as zonas especiais de interesse social reservadas para a produção habitacional. Essas EIs, né, elas, em parte, já foram ocupadas por empreendimentos habitacionais e também por outros usos, né, e a gente foi ver quanto que sobra dentro dessas EIs que já estão criadas hoje para a produção habitacional. Sobra isso que está em vermelho aí, um pouco mais de 1 milhão de metros quadrados. Então, esse 1 milhão de metros quadrados poderia, esse aí sim, desde logo, ser pensado como terra para a produção habitacional. Muito bem, pode passar. Mapeamos também aí, né, as EIs, as que estão vazias, as que estão parcialmente ocupadas, né, e as que estão totalmente ocupadas. Pode passar, mais um minuto. E aí, depois de tudo isso, né, depois de termos visto quanto que a gente tem de terra vazia, nós fomos fazer a conta para ver quanto de terra a gente precisa para atender aquele déficit de 16.105 unidades. Para fazer isso, a gente fez algumas simulações. Né? Primeiro, nós pensamos as tipologias habitacionais. Então, nós sabemos que hoje a cidade ela é bastante horizontal ainda, em especial nas regiões mais periféricas, mas também temos a indicação da própria legislação de priorizar o multiresidencial. Então, em função disso, a gente pensou a habitação unifamiliar horizontal, a casa, pensamos também a habitação sobreposta, que também já tem aí alguns exemplos, né? E pensamos o multiresidencial vertical. E aí distribuímos isso em percentuais. Então, metade, a gente diz, metade vai ser vertical, porque consome menos terreno, e essa é uma tendência, né, que vem já se colocando nos últimos anos. A sobreposta ficaria com 30%, e a casa isolada ficaria com 20%, que é a que consome mais terreno. E aí, então, fizemos a conta, né, desses percentuais sobre os 16.105, calculamos uma fração ideal, quer dizer, o consumo de terra por unidade em função da tipologia, e verificamos, né, que, no total, são necessários mais de 2 milhões de metros quadrados para atender a esse déficit dos 16.105. Então, 2.246.000. Então, se eu tenho lá 1 milhão já nas EIs, o que eu precisaria colocar de
de terra nova, né, disponível para habitação de interesse social, teria 1.167.000 metros quadrados de terra a mais. E deveriam ser demarcadas como novas vez 2, né? E aí, assim, esse cálculo ele está considerando, né, o déficit prioritário, que é aquele de 0 a 3 salários mínimos. Hoje, as vez 2 no município podem abrigar outras faixas de renda, pode abrigar até 10 salários mínimos, né? A gente vai ver isso mais à frente. Então, esses 1.167.000, ou esses 2 milhões no total, eles estão calculados apenas para atender a faixa de 0 a 3. Se a gente utilizar a vez para colocar outras faixas de renda, esse total de terra tem que aumentar. Bom, feito isso, a gente foi também olhar a legislação, né? A legislação federal, a estadual e a municipal, e eu vou passar muito rapidamente, né? Na verdade, nem vou mencionar a legislação federal, né, que já é bastante conhecida de todos, da Constituição, o Estatuto da Cidade e outras normas mais recentes, como a Lei de Regularização Fundiária. O fato é que nós analisamos todas elas, na conta do produto. Da legislação estadual, nós olhamos especialmente a Constituição Estadual e a Lei de Regularização Fundiária, e a legislação municipal nós olhamos desde a Lei Orgânica Municipal até a legislação habitacional, passando pelo Plano Diretor atual de 2018. Pode passar? Então, aí está uma relação das leis que a gente examinou, né? E já entrando na legislação municipal, no plano diretor, que a gente olhou com bastante atenção, né? Já que ele é um instrumento, né, básico do ordenamento territorial do município, como o Estatuto da Cidade coloca, olhamos com atenção e olhamos capítulo, título por título, capítulo por capítulo, mas com especial atenção a gente olhou o ordenamento territorial, né? O que existe com relação à matéria da habitação no plano diretor, não só na política municipal de habitação, que tem um capítulo, né, reservado, como também olhamos para os instrumentos da política urbana, aqueles instrumentos que podem contribuir para a política habitacional. Então, eu vou falar rapidamente disso, né? Começando pelo macrozoneamento municipal, é importante, né? Isso aí é o território como um todo, a gente vê que a maior parte do território é rural, e o que está ali em amarelo é a macrozona da sede, delimitando ali, né, na mancha amarela, o perímetro urbano, que é aquele, né, que tem um zoneamento específico, enfim, onde se concentra a atividade urbana do município, e no entorno também desse perímetro, também em amarelo, a zona de expansão urbana. Então, tudo que está em verde, em diferentes tons, é rural, e o que está em amarelo dentro do perímetro urbano, dentro daquela linhazinha em preto ali, é urbano. A zona de expansão urbana ainda é rural. Para essa área, né, que é delimitada pelo perímetro urbano, existe também um macrozoneamento próprio, que é muito interessante, porque ele trabalha com o princípio de que a área central deve ser mais densa, né, deve ter uma maior quantidade de pessoas usufruindo, né, dessa urbanização que ali é mais intensa. A gente tem um nível médio de adensamento na MD2, né, que está em amarelo ali, e em branco a MD3, na região mais periférica. Então, teriam níveis decrescentes de adensamento do centro para as bordas dessa área urbana. E isso vai fazer um contraste com a zona de expansão urbana, que é esse amarelinho clarinho, açuriado, que está no entorno, que ainda é rural, mas que pode se transformar em urbano, né? Por meio do instrumento que a gente vai falar à frente, que é a outorga onerosa de alteração de uso, de rural para urbano. Bom,
Mas se o plano diretor, aí está, né, mais claramente, né, a área que é urbana e a zona de expansão urbana. Então, essa zona de expansão urbana nos parece que é um contrassenso com relação à própria orientação do macrozoneamento, que propõe adensamentos maiores no centro. Olhando para os instrumentos, a gente vê que os instrumentos três instrumentos em especial merecem uma atenção, sabe? A outorga onerosa de direito de construir, a outorga onerosa de alteração de uso e o parcelamento, edificação e utilização compulsória. A outorga ela foi prevista para toda a área urbana, inclusive para a zona de expansão urbana. O que é a outorga? É o pagamento de uma contrapartida para poder construir mais. E essa outorga, ela deveria acontecer em áreas que já têm infraestrutura, áreas que já foram beneficiadas pelo poder público. Mas aí tem outorga até na área rural, né? Então, isso nos parece uma indução, mais uma vez, para essa dispersão urbana que vem provocando a tal ineficiência urbana de que eu falei no início, né? E aí esses instrumentos, além de estar no plano diretor, eles precisam de lei específica, e no caso da outorga do direito de construir, ela já foi regulamentada por uma lei de 2022. O próximo é a outorga onerosa de alteração de uso. Essa também foi regulamentada somente para a zona de expansão urbana, quer dizer, para fora do perímetro urbano. Para quê? Para que essas áreas que hoje são rurais, quando aprovarem os seus loteamentos, se transformem em urbanas. Então, é aquilo que eu falava antes. Vamos ter vários pedacinhos de urbano para além da periferia que já existe hoje. Então, essa lei também ou melhor, esse instrumento também já foi regulamentado somente para a zona de expansão urbana. Pode passar. E, por fim, o parcelamento, edificação e utilização compulsório, que é um instrumento que notifica o proprietário de imóveis vazios, de subutilizados e não utilizados, para que ele ocupe, para que ele utilize o seu imóvel. Então, isso seria muito interessante no sentido de combater, digamos assim, esses imóveis que estão vazios no tecido urbano, fazendo que a cidade realmente cresça mais na sua região central e vizinhança. Esse instrumento ainda não foi regulamentado, mas ontem, na reunião que fizemos, ficamos sabendo que os estudos já estão muito avançados e que, em breve, a administração vai encaminhar um projeto de lei à Câmara regulamentando esse instrumento. Então, por favor, o próximo. E aí olhamos como que a questão da habitação está presente no plano diretor, né? Ela está presente em vários títulos, em vários capítulos, desde aqueles capítulos iniciais que tratam dos objetivos e das diretrizes da política urbana, né? Como também no capítulo que é específico da política municipal de habitação, né? O plano diretor ele vai instituir as duas categorias de ZEIs, né? As ZEIs 1, que são as áreas ocupadas por população de baixa renda, e as ZEIs 2, que são esses imóveis vazios, né? Que podem ser utilizados para produção de habitação de interesse social. A questão habitacional também aparece nos instrumentos, porque outros instrumentos, como, por exemplo, a outorga, seja a outorga do direito de construir, seja a de alteração de uso, podem gerar recursos para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que, por sua vez, pode aplicar em habitação. Então, a questão habitacional também é tratada ali, né, nos instrumentos de regularização fundiária, que tem um capítulo à parte, e também na gestão democrática da cidade, né, quando o plano diretor trata do Conselho Municipal da Cidade, do CMDU, e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que, como eu terminei de dizer, pode aplicar recursos em regularização fundiária e em programas habitacionais.
essa é a composição do CNTU, né? O que é interessante aí, a gente vê que a sociedade civil tem a maior parte das vagas, 70% das vagas no conselho, né? Os movimentos populares têm 10 vagas, então os conselhos regionais, né, que estão aqui hoje reunidos, são parte desse conselho da cidade, né? Esse conselho é consultivo, mas ele também pode ser deliberativo em algumas matérias que venham a ser definidas em legislação específica. Enfim, analisamos aí a natureza desse conselho e nós vimos que esse conselho ele tem um perfil verdadeiramente de um conselho da cidade, na medida em que ele lida com as várias políticas, não só com o plano diretor, ele lida com a política habitacional, de saneamento, de mobilidade, etc. Então, nesse sentido, é muito interessante a configuração desse conselho, né? Que tem na sua composição os conselhos regionais, né? As câmaras de bairro, né? Os conselhos setoriais, enfim, toda uma série de instâncias internas que fortalecem a participação. Pode passar. No entanto, se o conselho tem esse perfil amplo e bastante interessante, por outro lado, a gente vê que não está bem equacionada a questão dos fundos, né, que podem destinar recursos para a habitação. A gente tem o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é o mais recente dele, né? Que é o que foi criado no plano diretor, que pode aplicar recursos em várias coisas, dentre elas a habitação de interesse social, mas não exclusivamente. Já os outros dois, o FUNAF e o FUNDAB, são fundos que são destinados exclusivamente à questão habitacional. O FUNAF é o mais antigo, né? Ele vem lá do início da década de 80, de 1984, ele nasceu junto com o programa do desfavelamento, que foi criado naquela época, e ele tem recursos hoje bastante significativos, mais do que os outros dois fundos, né? E vem atuando até o momento atual. No entanto, esse fundo não tem participação social na sua gestão. É um fundo administrado exclusivamente pelo Poder Público Municipal. E, por último, o Fundo de Habitação. O Fundo Municipal de Habitação ele foi criado na década de 90 e ele é o instrumento local da Política Nacional de Habitação. Em outras palavras, ele é aquele fundo que foi criado para receber recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, o FNI. Então, ele está integrado ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Então, do nosso ponto de vista, esse conjunto de fundos merece ser melhor equacionado que a gente pretende propor na próxima etapa do trabalho, no produto 3. E aí a gente foi trabalhando um comparativo entre o plano diretor, né, o PDD-UA, e a política habitacional, a política da Polis, que é de 2007. Essa comparação, ela precisa considerar que, na verdade, a gente tem um plano diretor recente, mas a política, a Polis, está em revisão nesse momento. Então, ela é natural, até certo ponto, que ela esteja em descompasso com aquilo que está no plano diretor, que é mais recente, né? Ainda assim, a gente foi analisando, porque é tarefa nossa, nesse momento, revisar a política habitacional, né? Revisar a Polis. Então, revisar a Polis, né? Em conjunto ou de acordo com aquilo que está lá definido no plano diretor vigente de 2018. Então, fomos vendo o que existe num e no outro. Então, o conselho da cidade, que existe no plano diretor, e a sua configuração na Polis. Precisamos ajustar essas duas coisas, né, no próximo produto, né?
o Conselho do Fundo de Habitação, né, que eu terminei de falar, de interesse social, e a sua relação com o plano diretor e com os outros conselhos. Pode passar? Também examinamos a Lei de Gestão das Leis 2, né, que é uma lei nova, porque essa foi recomendada, né, foi definida, né, a sua elaboração no Plano Diretor de 2018, e lá a gente verificou que existe uma distribuição, né, no interior das leis das faixas de renda para a produção habitacional. Então, a habitação de baixa renda, que é aquela que é de 0 a 3 salários mínimos, ela pode ter até 100% das unidades que serão produzidas em vez. A habitação de mercado popular, que é aquela de 3 a 6 salários mínimos, pode ter 75% das unidades. E a de mercado, que é de 6 a 10, pode ter 50% das unidades. O mínimo, sempre, é que a habitação de interesse social, ou melhor, de baixa renda, como é chamado no município, né, de 0 a 3 salários mínimos, tenha 25%, pelo menos, do total de unidades, né? Então, a gente verificou, e aí por isso eu falei antes, que as leis, né, elas podem ser totalmente destinadas à faixa de 0 a 3, mas também podem ter 75% das duas outras faixas de renda, né? Então, por isso, a nossa observação de que 25% de habitação de baixa renda é muito pouco, porque as leis elas estão criadas exatamente para ceder espaço para a produção da faixa de renda mais baixa. Examinamos a Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo, né, que é uma lei de 2005, também, naturalmente, está em descompasso com o plano diretor atual, e ela está em processo de revisão atualmente, e nós fomos comparar essa lei com a lei da Polis, né, porque ambas falam de parcelamento de interesse social. A lei de uso e ocupação fala no loteamento de interesse social, L2, e na urbanização integrada. Essas duas categorias, vamos dizer assim, vão ter os seus rebatimentos lá na Polis também. Pode passar? Exatamente o que eu estava falando, né? Esse comparativo em que a gente faz em termos de parâmetros, né? Que existem na Lei de Uso e Ocupação do Solo, que existe também na Lei da Política Habitacional. Em outras palavras, a gente vê que as coisas se repetem, elas se sobrepõem, e às vezes elas não se repetem, elas falam do mesmo assunto de maneira diferente, né? Então, a gente está já pensando numa proposta de ordenamento desses assuntos, né? Agora, a partir da revisão da Polis, né? Então, área de unidade, tem lá na Lei de Uso e Ocupação do Solo, tem também na Lei da Política Habitacional, as tipologias de empreendimento, tem numa e tem noutra, né? Então, comparando de maneira resumida, né, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Lei da Política Habitacional e a Lei de Gestão das Leis 2, a gente vê tem uma interferência e uma sobreposição, um sombreamento naquilo que diz respeito ao parcelamento do solo de interesse social. Tanto, né, o que a Poli chama de PIS, que é o parcelamento de interesse social, quanto a URBS, né, que é a urbanização integrada. E, no mais, a Lei da Política Habitacional ela tem, digamos assim, um cardápio, uma organização, assuntos que são próprios dela e que devem ser tratados nessa revisão que vamos fazer agora com base no plano de habitação. Então, pode passar. A nossa proposta, então, né, pré-proposta, melhor dizendo, é que haja um ordenamento entre essas leis, né? Que a Lei de Uso e Ocupação do Solo defina as diretrizes gerais para habitação de interesse social
que a lei da política habitacional, ela regulamente o plano de habitação, então ela vai trazer objetivos, diretrizes, estratégias da política, as linhas programáticas que o plano de habitação vai prever, os programas, as questões de cadastro, de demanda, de critério de atendimento, tudo isso é matéria da lei da política de habitação de interesse social. E no lugar, digamos assim, da lei de gestão das leis 2, a gente pensa em propor uma lei específica de habitação de interesse social, porque essa lei, além das leis 2, ela deve falar também das leis 1. A gente não encontrou em lugar nenhum os parâmetros para a urbanização dos assentamentos precários, e muitos municípios já definem, né? É importante a gente ter alguns parâmetros, é claro que com flexibilidade, mas alguns parâmetros que orientem as ações de urbanização de assentamento. Então, a ideia é organizar isso, tendo o plano diretor como aquele instrumento que organiza essas leis, essas 3 leis, né? A lei de ocupação, a lei da política, a lei de gestão das leis 2, que a gente passaria a tratar como uma lei específica das leis de maneira geral, e cada uma delas com o seu campo de atuação sem tratarem dos mesmos assuntos, né? Ou melhor, tratarem de aspectos diferentes do assunto habitacional, né? No geral. Bom, ainda nessa parte da legislação, a gente examinou vários programas habitacionais, e aqui a gente trouxe somente alguns que são mais recentes e que seria interessante conversar a respeito, que é o programa de locação social, né, que é bem recente, é uma tendência, né, que vem sendo difundida, né, pelos municípios e que está sendo acolhida também agora no âmbito federal, e é uma política bem interessante no sentido de com mais, digamos, com mais facilidade, entre aspas, né, prover habitação para a população que demanda, né, pela moradia, né? Então, o programa já foi regulamentado em Campo Grande e tem 3 modalidades de atendimento. Ela pode ter uma locação direta feita pelo poder público, né, de unidades do poder público, que chama-se parque público, o município constrói e aluga. O parque privado, que é aquele que está sendo trabalhado já no momento, né, que é um benefício concedido ao locatário para a locação do imóvel que é cadastrado no programa. Foi feito um edital, estão sendo chamadas as imobiliárias nesse sentido aí, né, na segunda modalidade, e a parceria público-privada, que deve ter um regimento específico para a viabilização da locação social. Então, tem uma série de vantagens, e esse programa é para faixa de renda de até 3 salários mínimos. Por outro lado, né, a gente também analisou a legislação que desafeta áreas públicas, que são áreas de uso comum do povo, né, ou uso institucional, quer dizer, áreas para praças, áreas de espaços livres, áreas para construção de equipamento comunitário, que vêm sendo transferidas, né, desafetadas, né, para que se produza habitação de interesse social ou para regularizar ocupações que vêm ocorrendo nessas áreas. Do nosso ponto de vista, esse tipo de prática ela acaba incentivando novas ocupações em áreas públicas, né? E, como a gente viu, elas já estão em número bastante significativo. Então, aí a gente mapeou, além da desafetação de áreas públicas, tem também doação de área da AMAX, que é o caso desse mapa aí, para a produção de unidades habitacionais em áreas que não teriam essa finalidade, né? Exatamente, aquele mapa é dessa coisa aí, da Lei 7.022, na autorização para doar áreas de lazer, áreas públicas, áreas de praças, áreas verdes,
né, que deveriam servir para qualificar o espaço dos conjuntos habitacionais, né, os bairros, e que acabam se convertendo em novos espaços para habitação, né? Então, do nosso ponto de vista, esse tipo de ação, né, promovido por essas duas leis, essas são as últimas, mas essa é uma prática muito antiga que vem se repetindo em Campo Grande. No sentido, se por um lado destina a área para habitação de interesse social, por outro, retira, né, espaços de convívio, espaços de lazer, espaços culturais, enfim, espaços de equipamento que constroem cidades, para além dos conjuntos habitacionais e do espaço da moradia. A gente examinou ainda as condições institucionais administrativas. O que é isso? Os organismos públicos, tanto estaduais quanto municipais, as instâncias de participação também no Estado e no município, e especialmente no município, podia passar, Leodina? A gente verifica que há uma estruturação desses órgãos públicos já desde a década de 80, né? Tanto de órgãos públicos, quanto de programas, quanto de espaços de participação, né? Tanto no que diz respeito à política de habitação mesmo, específica de habitação, quanto com relação às estruturas e aos espaços da política urbana. Então, eu estou falando, embora essas coisas devam ser articuladas, eu estou aqui separando em dois campos, né? Desde 1984, o FUNAF, o Programa de Erradicação de Favelas, toda uma sequência de órgãos, né, que vai, em 2019, né, confluir na criação da AMAS, que, na verdade, é a substituta da EMA, né, da Empresa Municipal de Habitação, que hoje tem uma estrutura bastante grande, e, do outro lado, também toda uma estruturação da política urbana desde meados da década de 80, né, com o TDU, o Instituto de Planejamento, que vai se transformar no Plano atual. Essa é a estrutura da AMATSE, né, uma estrutura bastante grande, e mais necessária para fazer frente a todas as competências dessa agência, que são muitas, né? Que vão desde a formulação da política municipal de habitação, no seu sentido mais amplo, até os projetos, né? O planejamento, a execução dos projetos, a regularização fundiária, a urbanização das áreas, enfim, um leque de atuação bastante amplo, né? Pode passar. E, por isso mesmo, uma série de programas já foram desenvolvidos, né, pela EMA antes, e alguns estão atualmente em andamento na AMASP, né? Dentre eles o programa de locação social, que eu citei, e especialmente o programa de regularização fundiária, que também é, digamos, um carro-chefe aí da AMASP, né? Pode passar. Além disso, tem os programas que estão conveniados com o governo federal, né? Como o HBB e o PAC, que ainda estão em desenvolvimento, e os convênios com o governo estadual também, vários programas, os trabalhos técnicos e sociais, todos sediados aí, né? Com recursos do Fundab. Enfim, toda uma atuação bastante grande. E, por isso mesmo, a carteira da imobiliária da AMAXP também é bastante significativa. São quase 30 mil imóveis produzidos até hoje, né? Até o último dado de 2023, pela carteira da AMAXP. E aqui eu vou parar um pouquinho para tomar uma água e passar para a Leodina. Falando rapidamente sobre a questão do orçamento, né? No Plano Plurianual 2022-2025, a gente tem esse programa Campo Grande Mais Humana e Cidadã, né? E dentre as diretrizes desse programa, né, estão a redução do déficit, a revisão dos dispositivos legais,
que impactam na política habitacional, a promoção da regularização fundiária e reassentamento de famílias, né? Algumas das ações que estão previstas aí no programa Reviva Mais Habitação, né? E em relação aos investimentos, né? Acho que rapidamente, sem me alongar, o importante é esse aumento, né? A gente vê que os investimentos na área de habitação, eles ganham maior participação aí com esse aumento real de 21 pontos percentuais, isso é uma questão muito importante, né? Aqui nós fizemos uma comparação com outro município, no caso aqui São Bernardo, né? Para analisar aí o percentual que é destinado para habitação, né? A gente traz aqui as funções do orçamento, a gente está vendo aqui a habitação com 0,5%, né, de participação no orçamento, né? Então, a previsão de arrecadação da cidade era de 4,7 bilhões, para habitação, então, ficou reservado 0,67, né? Ele permanece aí 0,64, né? A participação da habitação no orçamento municipal, né? Alguns destaques aqui na receita, quando a gente analisa a receita orçamentária da Prefeitura de Campo Grande, né? Ela teve teve perdas em algumas fontes de arrecadação, né? No IPTU, no ITBI, né? Mas ela tem um crescimento grande aqui nas operações de crédito, né? Enfim, então tem um investimento bastante importante. Aqui o destaque é para o estoque da dívida, né? Da dívida ativa tributária. Estamos fazendo aqui um levantamento dos imóveis que possuem dívida de IPTU com a Prefeitura. A Prefeitura de Campo Grande tem uma lei que é a dação em pagamento, então a possibilidade de negociação e permuta de imóveis que possuam dívida de IPTU, né, no caso da necessidade de utilização de imóveis para a política de habitação, por exemplo, né? Então, olhar para esses imóveis que possuem dívida com a prefeitura, pensando que eles têm uma possibilidade de negociação para serem inseridos aí na política habitacional bastante importante e relevante, né? Então, basicamente isso, né? A gente vê que o recurso para habitação, ele cresce e, ao mesmo tempo, o potencial que ele tem também para crescer, no sentido de poder se colocar aí alguns imóveis que possuem dívida com a prefeitura dentro da política de habitação, né? Então, a variação real, né? A habitação pode ser considerada uma dessas áreas que vem conquistando participação, e o crescimento real dos gastos com a política é de 52%, né? Então, acho que de forma bastante resumida, né, a gente vê a ampliação dos recursos para habitação e as possibilidades que se tem hoje em Campo Grande para ampliar esses recursos, seja na forma de recurso propriamente dita, como a questão dos imóveis que podem ser trocados, negociados, em função de possuírem dívidas com a prefeitura. Volto para a Cláudia. Bom, então vamos agora, para concluir, falar dos atores sociais, né, e das capacidades, né, desses atores e dos espaços onde eles atuam, né? Existe um número razoável de conselhos, né? Além do Conselho Municipal da Cidade, o do Meio Ambiente, o do Desenvolvimento Rural, da Pessoa com Deficiência, conselhos regionais e os setoriais, sendo que os conselhos regionais têm representação no CMBU, né?
Pode passar, por favor. E com relação ao TMDU, a gente vê como ele é estruturado. Como eu já falei antes, a maior parte das vagas é da sociedade civil, e aí são os vários segmentos da sociedade civil, como se fazem representar hoje no TMDU. Os movimentos populares, onde estão os conselhos regionais, ocupam 10 vagas, né? Quer dizer, os movimentos populares, os conselhos regionais são 7, além disso, tem a União de Associação de Moradores, uma outra entidade que não está presente na composição atual, mas que também é citada na legislação como parte dessas 10 vagas dos movimentos populares. E aí, todas aquelas outras que existem, não, as citadas na legislação federal, sindicatos, os empresários da construção civil e do desenvolvimento urbano, os acadêmicos, as entidades profissionais, os conselhos profissionais e as organizações não governamentais, que, por sinal, também não está presente, as ONGs não estão presentes no momento atual, né? Bom, próximo. Então, essa é a composição atual do TMDU, né? É importante também lembrar que a Conferência das Cidades, que é um instrumento de participação que foi iniciado, né, em 2003, teve a participação, contou com a participação de Campo Grande em todos os eventos, né, que são ciclos de conferência, da municipal para estadual para federal, até 2013. Espero que esse processo seja retomado. Tem também como canal de participação o orçamento comunitário participativo, que utiliza-se de atividades presenciais e também de participação por meio de pesquisas e consultas encaminhadas pela internet. Pode passar. E, para além daquilo que existe na legislação, que está presente concretamente no Conselho hoje constituído, a gente fez um levantamento das entidades, né, que, nos seus vários segmentos, todas aquelas que existem e atuam em Campo Grande. E nós verificamos, né, que várias dessas entidades não estão presentes no CMDU, e, em especial, o movimento popular. Pode passar? O movimento popular, estou dizendo, o movimento de habitação, né? A gente tem vários movimentos ligados diretamente à questão habitacional mais ampla, né? A luta pela moradia, vamos dizer assim, que não se fazem representar no Conselho da Cidade. Pode passar? Enfim, em linhas muito gerais, até porque já são quase 9h30, é isso que a gente conseguiu produzir. Bom, a gente agradece, então, o pessoal da Demacamp pela apresentação, um trabalho que vem sendo feito com grande maestria, a muitas mãos, né, com a colaboração também de vários segmentos da prefeitura e com várias técnicas especializadas para isso. Agora a gente vai organizar o nosso tempo para responder perguntas, possíveis dúvidas de vocês. Então, quem quiser se inscrever, a gente vai usar a ferramenta levantar a mão. Quem está pelo celular, vai clicar na tela do celular, tem lá levantar a mão. Quem está pelo computador, ali embaixo também tem levantar a mão. Para que a gente possa dar prioridade, né, para que a gente possa dar a oportunidade para que todos falem, a gente vai dar 3 minutos para que cada conselheiro aqui dos conselhos regionais falam e depois a gente vai passando para a resposta. Tá? Então, o primeiro inscrito é o Wagner. Lembrar que também já está no bate-papo a lista de presença. Então, quem ainda não preencheu, por favor, preencher. O registro dessa reunião é muito importante. Então, Wagner, você tem 3 minutos. Obrigado. Eu tenho uma dúvida. Viu? Ah, tá. Eu tenho uma dúvida. No começo, bem no comecinho, quando mostrou aqueles mapas, eu sou muito atento aos mapas porque me leva ao meu dia a dia, que é andar pela cidade, né? Então, a Eleusina apresentou o mapa e eu percebi que ela estava falando de um assunto que realmente nos toca
quando a gente vê aquelas casas construídas nas áreas públicas. E bem na entrada ali no Vila Nácia, ali perto do Portal da Lagoa, a gente percebe esses pontos lá. No mapa que ela mostrou, não estava marcado o pontinho vermelho. Depois, a senhora Cláudia, ela veio nos apresentar as possibilidades de se ter essas construções nesses pontos. E aí, na apresentação dela, ela colocava lá um grande quadrado vermelho que lá poderia ser construído. E aí eu gostaria de entender como que foi isso. Eles foram lá no local e não viram, não foram no local e depois perceberam essa área, porque isso me deixou um vácuo de entendimento, porque eu vejo pessoalmente, mas na prestação deles, no serviço que ela nos apresentou, a Eleusina primeiro e depois a Cláudia, não bate uma coisa com a outra. Rapidinho, ganhamos 1 minuto. Obrigado. Então, se o pessoal da Demacamp quiser responder. Eu não sei exatamente de qual mapa você se refere, mas eu queria explicar um pouquinho como é que foi feito, né, esse trabalho. Segundo mapa que você apresentou, com os pontinhos vermelhos, aonde teria ocupação, né? Pessoas morando de forma precária ou irregular, usando terreno público ou privado, né? É naquele mapa. Bem no comecinho da sua apresentação. Acho que é o segundo mapa que você apresentou. Só um minuto. Enquanto isso, a gente fala que o pessoal está pedindo no chat a apresentação, a gente vai disponibilizar a apresentação para que os senhores tenham acesso amanhã já essa apresentação, tá bom? E a gravação dessa reunião também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube depois. Eu vou colocar aqui a apresentação, só para o senhor me dizer qual mapa seria. Não seria esse mapa, certo? E daí é o que a senhora Cláudia apresentou, dizendo que é possível o uso. Eu vou passar e o senhor vai me dizer. Aí, ó, aí, volta, passou. Esse? Isso aqui não é de domicílios precários? Isso. Então, olha o Portal da Lagoa, lá em cima, a berruguinha do portal, ali em cima do Vila Nácia. Aqui? Isso é um segredo. Abaixa o mapa uns 3 centímetros. Agora sobe para a sua direita. Aqui? Não, ao contrário. João, dá uma força. Aí, quase. Passou. Onde não tem pontinho vermelho. Não é aí, é lá na berruguinha, lá em cima. Aqui. Já sei. Aqui, o senhor está dizendo. É no excesso, isso. No excesso. Tanto aí como no Norte Park, nós temos moradias precárias em área pública e particular, e aqui no mapa não consta, né? E depois a senhora Cláudia apresenta lá como possível uso. Na verdade, esse mapa que eu estou mostrando aqui são de alguns pontos que a gente extraiu do CadÚnico, né? Para a gente saber onde é que estavam esses domicílios precários a partir do cadastro do CadÚnico, mas foi feito um levantamento mais detalhado, né, na cidade como um todo, e aí eu acho que é importante você dar uma olhada no produto 2.1, que a gente tem uma ficha para cada área que foi localizada aqui como assentamento precário, né? Então, foi feito a gente precisaria olhar as fichas, né? Pegar esse loteamento e verificar essa área. Então, assim, foi feito um levantamento bastante detalhado, né? Nesse mapa, nessa escala, vai ser difícil a gente ter essa precisão, né? Mas então, quer dizer que naquela área pode ter pessoas morando que não necessariamente tem CadÚnico, é isso? Então, pode ser um problema de visualização por conta da escala, né? Mas o que eu queria deixar claro, assim, é a forma como foi feito esse mapeamento dos assentamentos precários, né? Vera quer falar? Eu gostaria de esclarecer para o Wagner uma outra coisa. Aquela área ali do portal, Wagner, ela foi, agora na última revisão do plano diretor, incorporada ao perímetro urbano, mas o parcelamento, ou seja, a divisão dos lotes, ainda é irregular,
porque essa área, Eleusina, esse parcelamento foi implantado irregularmente, fora do perímetro urbano, há mais de 20 anos, tá? E por uma decisão judicial, na última revisão do plano diretor, foi englobado ao perímetro urbano. Esse foi o papel da prefeitura. Agora, os moradores têm que aprovar esse parcelamento, porque ele é irregular. Lá não existe endereço oficial. Então, muito provavelmente, esse é um dos problemas que eles não estão no CadÚnico, viu, Wagner? Porque lá não é oficial o endereço. Eles não recebem correspondência do correio. Você deve saber disso, né, Wagner? Eu não quero que Eu estou seja. só justificando que pode ser um dos problemas pode ser esse. Eu não posso dizer com certeza, foi porque esse trabalho foi feito mais aproximadamente junto com a EMA, tá? Isso, exato. Então, cada uma dessas áreas que foi identificada, essa identificação partiu dos loteamentos, né? Uma análise se essas áreas estavam ocupadas ou não, uma checagem de todas as informações de cada uma dessas áreas, né? E isso pode ser verificado no produto 2.1. Eu vou selecionar essas informações aqui, e eu acho que a gente pode estar te mandando para a gente checar junto se essa informação está correta, tá bom? De acordo com a fala da senhora Vera, não quero que vire um debate, por favor, não é isso. Eu só estou tentando entender para a gente poder... Claro. De acordo com a informação da Vera, nós temos dois, então, porque eu não estou falando do portal em si, porque eu sei que o portal em si era uma zona rural, está ainda em trâmite de virar zona urbana, mas são áreas, são moradias irregulares e em áreas irregulares, pública ou privada, no comecinho do Portal da Lagoa, ou seja, um loteamento já antigo, chamado São Caetano, onde esse loteamento já existe e que está lá, era para ser uma praça, era para ser alguma coisa onde tem gente morando. E é só isso, eu não vi o ponteado naquele mapa. Logo em seguida, a senhora Cláudia ponteia ela como possível área de uso. Ou seja, já tem pessoas morando lá, né? Como que fica? Mas eu entendi... Então, Wagner, eu acho que assim, a escala prejudica também a leitura, sabe? Você tem uma coisa, é um mapa, né, do CadÚnico, que mostra cada pontinho deve ter uma unidade ou algum conjunto, não sei quantas unidades, e o meu mapa ele mostra os vazios. Então, se você olhar dentro daquela porção ali, né, que foi agregada ao perímetro urbano, né, que é quase que um apêndice assim, do perímetro urbano, a gente mostra alguns vazios ali, o que não quer dizer que não possa haver habitação de interesse social ali também naquela mesma região. Acho que a escala é que não favorece, né? Isso. Então, prosseguindo, então, o próximo inscrito é o conselheiro Delmário. 3 minutos, Delmário. Opa, boa noite a todos. Não só título só de entendimento, assim, com relação ao aproveitamento de moradias aqui na região do Ibiruçu. Me vem à memória, o aproveitamento de imóveis em recuperação judicial. Por exemplo, nós temos aqui há quase mais de 10 anos aqui no Panamá, aqui, um condomínio ali, são três torres, né, de prédio da Degrau, falida Degrau, né, esse condomínio. Quer dizer, nós estamos criando moradias, sendo que possivelmente nós poderíamos reaproveitar ou aproveitar aquilo que está parado há tantos anos, passível de invasão, passível de problemas sociais. O que se pensamos nisso? Como é que podemos pensar nisso? Então, a gente tem um instrumento, né, que vai ser regulamentado brevemente, que é o parcelamento, edificação, utilização compulsória, que notifica o proprietário do imóvel para que ele dê uma função social à sua propriedade, quer dizer, que ele ocupe. E não é só terreno vazio, é também edificação que não está utilizada, que pode ser notificada para essa finalidade.
Então, assim, essa é uma forma de encaminhamento, né? E parece que o município já está, pelo menos, regulamentando, né? Eu digo isso porque mora já pessoas lá, por exemplo, que oficialmente elas não deveriam estar lá, porque os prédios não foram, não têm habeas, não foram liberados, não estão em situação de abandono, né? E moram famílias lá nessa situação, inclusive com risco, né? Porque a gente não sabe exatamente como é que está a estrutura desse local, né? E sendo possível e passível de invasões a qualquer momento. Uhum. É uma ação complexa aí, né, que precisaria ser encaminhada, né? A Vera quer falar sobre esse assunto, Vera? Sim, só para esclarecer o pessoal da Demacamp, que essa empresa a qual o Delmário citou, ela faliu. Então, provavelmente, esse imóvel está na massa falida. E, como não terminou a obra, as pessoas invadiram, e muitos dos invasores não são os que compraram na Caixa Econômica os imóveis, né? Enfim, é um problema maior do que o habitacional, né? Um problema jurídico, e está na massa falida esse imóvel, só para elas terem esse conhecimento, tá bom? Eu trouxe aqui essa imagem só para mostrar para o Wagner como é que foi feito esse levantamento, né? Então, aqui eu tenho a área que você menciona, né? Então, ela foi uma área classificada aqui como um assentamento precário, um irregular consolidado, e como você mesmo se referia, né? Há problemas que foram aqui identificados e mapeados, e cada um desses assentamentos tem essas fichinhas, né? De cada uma delas, onde a gente quantificou, né? Classificou esse assentamento, para, ao final, a gente conseguir ter esses dados totais que eu apresentei aqui para vocês, tá bom? Bom, então agora, conselheiro Rubens, 3 minutos. Seu microfone está desligado, conselheiro Rubens. Bom, não sei se ele está com dificuldade, vamos passar para o conselheiro Edson, então. Conselheiro Edson. Boa noite. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu gostaria de saber o seguinte. Nós temos 7 regiões. Nas 7 regiões, nós temos várias áreas de comodato. Tem várias áreas que estão ociosas. Eu gostaria de saber se há a possibilidade de fazer uma regulação fundiária e fazer habitação, para que possa usar esses fluxos vazios aí, sem fazer nada, e se tornar uma habitação ou regularização fundiária. Essa era a pergunta que eu queria fazer. Então, a gente mostrou todo esse mapeamento que foi feito do que a gente entende aí como assentamento precário, e o que a Cláudia colocou dos vazios é que a gente fez um levantamento de toda a cidade dos imóveis que estão vazios, e a gente vai indicar no próximo produto o que a gente chama de áreas aptas para habitação de interesse social, né? Então, o plano vai direcionar quais são as áreas que estão aptas para receber habitação de interesse social. Então, vai ser feito todo um estudo a partir desse levantamento, onde vão ser indicadas as áreas que a gente entende que tem vocação para novos empreendimentos habitacionais de interesse social. Então, eu não vou te responder agora, a gente vai, a partir desse estudo, avançar na indicação de áreas. E lembrar... Obrigado pela resposta. Lembrar que depois esse próximo produto também vai ser analisado aqui pelos senhores, elas vão trazer
para apresentar e vocês vão ter conhecimento desse outro material. Próximo, lembrando também que nós temos uma lista de presença no bate-papo, quem ainda não preencheu, importante preencher. Próximo é o conselheiro, não sei se o conselheiro Rubens já está conseguindo falar. Rubens? Está com o som. Agora foi, 3 minutos. Tá, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estava olhando todo esse mapeamento aí, vendo todos os pontos vermelhos, e aí eu quero falar um pouquinho sobre a nossa região. Nossa região aqui tem aproximadamente, pelo censo agora recente, que vocês estão usando bem antigo aí, né? Está falando que tem 14 mil moradores aqui na região do Grande Lajeado, né? São 6 parcelamentos, né? E a gente absorve todos os grandes empreendimentos com um passivo muito grande, então é um fruto de objeto de discussão que vai demorar muito tempo, e é lógico, na esperança de que muitas coisas boas virão para cá. Só que daí eu começo a ver que algumas coisas, ao mesmo tempo que é bom, ela é ruim. No caso, a questão dessa regularização que está acontecendo. Não sou contra regularizar, mas à medida que você regulariza uma situação, você abre margem para novas ocupações, e aí é que tá, não dá para frear o controle das pessoas sobre os espaços. E quanto mais eles percebem que tem espaços públicos vazios, e aí a gente vê o mapeamento do Vermelho quando ela fala sobre os campos de futebol, as praças, e inclusive muitas leis desenhadas para ver se ocupa esses locais, porque eles acabam sendo objeto de uma ocupação irregular. Então, eu pensando na situação aqui da nossa região, eu imagino que a gente tem que trabalhar muito na discussão mesmo, para que se evite a ocupação irregular. E outra coisa, a questão da regularização desses espaços que já foram ocupados também é medonha, porque tem as áreas de proteção permanente, né, as áreas de proteção ambiental, e muitos desses locais estão ocupados. Então, quando você garante uma regularização, parece que você está abrindo uma margem para que as pessoas possam tomar decisões. E com esse marco regulatório, você vai vendo que as pessoas vão comprar áreas grandes e depois elas vão fazer o seguinte, obrigar pessoas que ali estão no entorno e que estão ali misturadas, que não têm condições aquisitivas, né, para procurarem um local onde, na verdade, tenha espaço sobrando. Então, quer dizer, uns compram os grandes espaços e fazem seus grandes empreendimentos, obrigando uma outra parte a procurar espaços que são mais baratos, e está cada vez mais difícil. Eu queria que vocês nos ajudassem nessa luta, e eu parabenizo o estudo e a todo esse processo, e estou aí, estou na luta como conselheiro, tá bom? Sou o Rubinho aqui da região do Grande Lajeado, presidente do Dom Antônio Barbosa. Acho que é bem importante essa sua questão, Rubens, e é exatamente isso que a gente quis trazer, né? Quer dizer, quando eu identifico os assentamentos precários e verifico que a grande maioria foi implantada em áreas públicas, né? Por outro lado, esse levantamento que a gente fez dos vazios mostra que eu tenho mais de 35 mil lotes privados vazios, né? O que a gente coloca para a prefeitura é que a gente precisa, de alguma forma, alterar essa dinâmica, né? O que a gente precisa? A gente precisa induzir a ocupação de lote privado, né? E, de alguma forma, dar o recado que onde eu tenho lote é onde eu preciso ocupar com moradia. E onde eu tenho área pública, são áreas que são reservadas para outros usos, né? Então, por isso que a gente traz esse diagnóstico que é bastante amplo e abrangente, porque esses dois movimentos fazem parte de um mesmo movimento, né? Então, se eu não tenho mecanismos para induzir a ocupação de lotes privados, e se eu autorizo a ocupação e a regularização fundiária de moradias em área pública, o que eu vou ter é isso que eu estou verificando aqui. Então, vou dar um exemplo que a gente não trouxe a imagem, mas que a gente observou, um loteamento que foi recém-implantado, né? Eu vejo lá ele com as ruas abertas e vazios,
e os lotes vazios, tudo vazio, e um ano depois, o que eu vejo? Os lotes privados continuam vazios e a praça está ocupada por moradias populares, né? Então, o nosso desafio aqui vai além de eu ter recursos para produzir habitação ou para fazer a regularização fundiária ou para fazer urbanização. Eu vou ter que, de alguma forma, combinando a política de habitação com a política urbana, tudo isso que a Cláudia falou sobre a legislação, tentar mudar esse jeito que a cidade está crescendo e se desenvolvendo, né? Eu consegui ter abertura de loteamento e que os lotes privados sejam acessíveis para a população de mais baixa renda, para que ela não precise ocupar as áreas públicas que têm outra função na cidade, né? Quando você coloca da regularização em áreas frágeis, de risco, de proteção, isso a gente está deixando claro que são áreas, assentamentos não consolidáveis, quer dizer, eu não posso fazer a regularização fundiária nessas áreas, né? Essas áreas são de preservação, essas áreas apresentam risco para a população que habitar ali, né? Então, a gente está, de uma forma bastante clara, indicando para reassentamento, porque tratam-se de áreas de risco. Então, acho que você coloca um ponto muito importante, né? Por isso que eu mostrei aqueles gráficos de cada região, né, da ocupação das áreas públicas, porque a gente vê que em algumas regiões da cidade isso é mais crítico do que em outras, e a gente vai mostrar nos próximos produtos exatamente isso. Olha, nessa área aqui, eu tenho uma carência de áreas para equipamentos sociais, eu tenho uma carência de equipamentos sociais, eu não posso abrir mão desse uso para essas áreas públicas para colocar um maior número de famílias naquela região. Então, a gente vai ter que desenhar critérios que mostrem para a gente que eu tenho que, mesmo com a regularização fundiária bastante bem sucedida, eu preciso observar como é que essa cidade está ficando, né? No sentido de que em algumas regiões da cidade eu tenho essas áreas quase que totalmente ocupadas por moradias, né? Então, o desafio é bastante grande. Por quê? Porque quando a Cláudia fala dos instrumentos urbanísticos, do parcelamento compulsório, né? A gente sabe em todas as cidades que a gente trabalha que ou existe pressão da população para que esses instrumentos sejam regulamentados e implantados, ou a prefeitura, de fato, vai ter muita dificuldade para implementar esses instrumentos que vão induzir a ocupação desses lotes que foram abertos, que têm infraestrutura urbana e que estão vazios. Certamente a prefeitura vai precisar muito de vocês. Bom, então... Rubinho, a gente já está um pouquinho adiantado na hora, mas a gente vai ter outros momentos também de discussão com as meninas da Demacamp. Agora, então, conselheiro Salvador. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí, Vinícius? Sim. Boa noite a todos, Cláudia e Nilce. O problema aqui da minha região aqui próxima, aqui do centro, são os imóveis que estão abandonados aqui. Vocês vão dar a destinação para habitação? E outra pergunta, se tem tantas pessoas querendo esses imóveis, já foi dado para essas pessoas algum tipo de habitação? Vocês fizeram algum estudo sobre por que tem tantas pessoas precisando de habitação, se já foram dadas a habitação para as pessoas assim? Esse meu questionamento só esse. Muito obrigado. E parabéns pelo estudo. Você quer responder, Cláudia? Cláudia está com o microfone fechado. Então, na verdade, eu acho que essa é uma pergunta mais para a prefeitura do que para nós, né? Porque é uma pergunta bem objetiva com relação ao que foi pensado para imóveis na região central, se eu entendi bem, né?
O que a gente ainda está a gente está passando agora da fase de diagnóstico para a fase de proposta. Na fase de proposta, algumas das coisas que a gente já começa a esboçar agora vão aparecer mais claramente. E uma delas é, como eu já falei, né, o instrumento do parcelamento, edificação e utilização compulsória, que serve também para esses imóveis que já estão construídos, já têm construção, que estão ociosos, que estão sem utilização, em especial nas regiões centrais. Nós não sabemos ainda se é possível transformar esses imóveis na região central em habitação de interesse social. Em alguns lugares, isso é muito claro. Por exemplo, em Bauru, que foi um município que a gente trabalhou, ficou muito claro que os imóveis abandonados na região central, que eram muitos, serviriam muito bem para a habitação social de estudantes, em especial, né? Eu não saberia dizer nesse momento para que uso a gente destinaria esses imóveis. Agora, se eles precisam de fato ser induzidos à sua ocupação, isso tem sombra de dúvida, né? Como a gente viu pelos dados já preliminares do censo de 2022, né? A região do central ela está perdendo população, né? E isso é muito ruim, porque é sempre uma região que tem muita infraestrutura, que tem serviço, e que, se não tem população, ela vai ficando também abandonada à noite, vai se transformando numa área perigosa. Então, é importante estimular a habitação. Se é habitação de interesse social, a gente precisa estudar com um pouquinho mais de cuidado, porque também tem um custo, né, dessas habitações, né? O que a habitação social, não sei. O que a prefeitura tem é o programa de locação social, né? Que ele já é bastante importante aí na cidade de Campo Grande, e pelo que eu entendi, existe uma iniciativa agora voltada para o centro, né? Então, é o que a Cláudia está dizendo, a legislação vai ter que ajudar a induzir a ocupação desses imóveis, né? A dação em pagamento é um instrumento também que pode, de alguma forma, ajudar que esses imóveis venham para o poder público fazer uso para fins de habitação, né? E a prefeitura tem essa lei da locação social já bastante implantada na cidade. A resposta é que a gente vai, certamente, falar sobre isso na proposta, né? A importância da locação social, a importância da ocupação desses imóveis ociosos, principalmente na região central da cidade. Bom, mais algum conselheiro gostaria de questionar, tirar alguma dúvida? Lembrando que a gente vai passar a apresentação para os senhores. No site da Planurb também já tem todos os outros produtos que já foram elaborados pela empresa, pela Demacamp, como a Eudosina mostrou aqui, né? O produto 2.1, que traz aquelas fichas de cada assentamento, né? Com todas as características. E a gente destaca, né, que esse é o primeiro passo ainda, né? A gente ainda tem um trabalho um pouco longo para concluir, e vocês, os conselhos regionais das regiões urbanas de Campo Grande, serão ouvidos em todos os momentos dessa construção. Vai ser uma construção coletiva da empresa contratada, com a prefeitura municipal, ouvindo os colegiados, igual foi falado aqui também. Então, mais algum conselheiro? Tem alguma dúvida? Se não, agora já são... Aí a Raina colocou no nosso bate-papo o link que tem o site da Planurb, com todos os produtos já elaborados e já validados pela consultoria e pela prefeitura. A gente depois manda também no grupo do WhatsApp de vocês. Então, 9 horas agora, né? Nossa reunião, 2 horas de reunião proveitosa, né? Onde a gente conseguiu tirar bastante dúvida e esclarecer bastante. Deixo a palavra final para as meninas da Demacamp para as contribuições finais. Queria agradecer, acho que a discussão foi muito importante, né? Eu acho que tem alguns pontos centrais que vocês apontaram aqui. Para a gente é muito importante saber que aquilo que a gente está
aquilo que nós estamos identificando também é um ponto de atenção para vocês, né? Eu acho que toda a conexão da legislação, da política urbana com a política de habitação, né? A questão das áreas públicas, que foi objeto de discussão aqui, né? A questão da REURB, né? Nessas áreas públicas da cidade, a questão dos imóveis ociosos. Então, saio com essa sensação de que o que a gente traz, né, faz sentido na discussão aqui de vocês, né? Como eu disse, eu acho que o desafio é grande e a prefeitura vai precisar muito dos conselhos para botar na pauta esses pontos que são tão importantes, né? Quer dizer, não basta ter recurso para fazer uma política de habitação, mas a gente necessariamente vai ter que fazer esses enfrentamentos, essa discussão que envolve a questão da política urbana da cidade, né? Então, eu queria agradecer muito a atenção de vocês e dizer que nós somos parceiros aí para seguir com uma proposta bastante consistente e que vá além dessa discussão puramente do atendimento habitacional, mas que trate dessas questões que a gente colocou hoje aqui. Então, muito obrigada. Cláudia e Fernanda, se quiserem complementar. Cláudia, com o microfone fechado. Ter contribuições, desejar uma boa noite a todos e lembrar que, como já foi dito, que nós vamos nos encontrar outras vezes para que a gente possa trocar ideias e vocês orientarem como fizeram hoje o nosso trabalho. Então, muito obrigada e boa noite a todos.